amigos, estamos aqui fechando a semana. Hoje é sexta-feira, dia 30, último dia do mês de novembro. Um abraço a todos vocês. Pois é, minha gente querida, eu quero mandar um abraço a várias pessoas que estão nesse momento vendo a gente. Querido Jorge Trigo, que recebeu uma honraria lá em Portugal, em Lisboa, nosso abraço. A Mônica Grandinetti, também minha prima, lá de Belo Horizonte, ao Eduardo Grandinetti, ao Hélio José de Mello, advogado dos mais conhecidos. Queria também mandar um abraço para o Amauri Melo. Alô, Amauri, são tantos os amigos, né, que a gente ao longo vai, na medida do possível, citando o nome. Meu amigo Oscar Belo está me informando, pede a divulgação e faremos isso com o maior prazer. O Oscar tem uma belíssima casa e, por razões diversas, está vendendo a casa lá na Barra da Tijuca. É uma casa de 2 pavimentos, na Barra, condomínio Santa Mônica, Classic House, com sala de jogos, churrasqueira, sauna, piscina, 4 quartos, 3 suítes, o do casal com um grande closet, escritório livre com pé direito, duplo, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha, grande área de serviço. A casa é linda, eu já estive lá uma vez, maravilhosa, tem a churrasqueira em torno da piscina, piscina cercada para a criança não cair. A área do terreno é de 583 metros quadrados. E a área edificada da casa propriamente dita é quase coincidente, 582 metros quadrados. Então, se você está interessado, o preço está em torno de R$2.100.000 e, na verdade, você pode entrar em contato com o Berro pelo telefone 9999-68469, 9999-68469, ou com a Ana Carolina, todos DDD 21 9995-76018, 9995-76018. Pois é, um abraço para o nosso querido amigo Dr. Oscar Berro. Eu quero também lembrar você que este programa é um oferecimento das Espadas Katana. Espadas Katana, onde você adquire importadas do Oriente, autênticas espadas samurai para uma belíssima decoração, e dizem os orientais que ter uma espada samurai em casa significa sorte. Será? Não sei. O fato é que, para você conferir, você vai no Facebook Espadas Katana, basta. Ou então espadascatana.com.br, ok? E você vai lá saber dos preços, das condições de pagamento e as condições de chegada na sua casa em qualquer parte do Brasil. Se você estiver em Lisboa, nós temos também uma sede em Lisboa hoje, né? Ou seja, existe o site internacional das Espadas Katana, que aí é shotokan com 2 N's.com, shotokan.com, e você pode comprar em qualquer parte do mundo, porque, por exemplo, se você morar na Noruega com a minha querida amiga Aline Raibold, você vai lá no idioma e você vai clicar, o computador, o programa, o software vai identificar onde você está e vai transformar todo o texto em norueguês, por exemplo. Se for na Arábia Saudita, mesma coisa. Se for nos Estados Unidos, na França, então é o shotokan.com. De qualquer forma, também mandar um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores. Camélia Flores sempre brindando a você com as melhores condições para você, na realidade, fazer aquele carinho para sua esposa, para sua namorada. Camélia Flores, fica ali no Mercado das Flores, com o meu amigo Alvinho, sempre prestativo, o Serginho, grande amigo de longa data, e também, por que não dizer, o Robertinho. Camélia Flores. Eu queria dizer também do almoço no Caçador. Olha, vale a pena, se você estiver pela região da Tijuca, dá uma chegadinha no Caçador aqui da Sans Penha, que fica atrás do UPA, da unidade policlínica, né? É isso, né? Hein? Na Rua Pareto? Na Rua Pareto 42, me lembrou, me socorreu aqui, mestre Isaías Nascimento, que aqui está conosco, além do Fred da Mata. Antes de irmos para o momento da oração, que é muito importante, nós vamos aos cumprimentos dos nossos amigos. Ainda estou esperando a chegada, talvez venha, do Sérgio Solon, que é o editor do radiodeverdade.com, que na verdade é hoje o site mais prestigiado e já há algum tempo falando sobre rádio. Aqui à minha direita, ele que é repórter, foi repórter na minha época da Rádio
Tupi, hoje é editor, tem programa de 6 às 7 na Rádio Relógio do Rio de Janeiro, que é o nosso jornalista Fred D'Amato. Bom dia, Fred. Bom dia, Fernando. Bom dia, Isaías, que está aqui do lado também. Bom dia a todo mundo que está ligadinho com a gente. E é sempre um prazer recebê-lo aqui, Fernando. Nesse último dia de novembro, né? O prazer é todo meu, mas eu estou rindo, você sabe por que é? Por quê? Ontem eu fui almoçar, fomos fazer uma reunião de jornalistas, eu, Samira, a Heloísa Borg, da Roquete Pinto, e a nossa querida Lídia Freire, que foi nossa colega na Globo há muitos anos. E ficamos ali no Shopping Tijuca, comendo umas coisinhas, aquele papo gostoso e tal. Aí quando chegou no final, vamos tirar uma foto. Aí eu fui tirar uma foto com aquele selfie famoso e nunca deu problema na minha vida. Mas portanto, tirando erro na fotografia. Que diabo é isso? Erro na fotografia. Aí tiramos a foto, ela acabou mandando a foto na máquina dela. Agora eu estou aqui, mostra ali, sabe? Eu estou ali com o telão principal que a gente usa e ia botar a oração. Aí apareceu, ocorreu um problema e o seu PC precisa ser reiniciado. Eu acho que o PC está precisando. Já reiniciou? Está reiniciando. Não, pois é. 80% já. 80% quase lá. Agora você vê. Quer dizer, a gente pode até botar no outro lá, aquele momento de oração. Mas o que eu estou achando engraçado é o seguinte, eu acho que o PC está precisando de sal grosso. Ou então o dono. Olha, ele é mestre de história, é um querido amigo de longa data, teve época que foi secretário, aliás, o secretário de estimação, por assim dizer, da Confraria do Rádio, um homem que foi cofundador com a gente desse trabalho muito bonito, que hoje segue com o Osmar Dubrec, né, que vai assumir a presidência no dia 14. Dia 14 vai ter inclusive digamos assim, o amigo oculto, né? Então estou falando do professor Isaías Nascimento. Bom dia, professor Isaías. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fred. Bom dia, Samira. Bom dia, amigos espectadores que estão aí nos brindando com a audiência. Fernando, é um prazer, como disse o Fred, renovado estar com você, que te encontrar aqui no programa é sempre uma satisfação, é um bate-papo, e é um momento também gostoso de estar com você aqui em família e passar uma hora e meia de relaxamento, sem muita preocupação. É isso? Às vezes... Você sabe que outro dia deram aqui um título que eu achei que gostei, como subtítulo do programa, Tribuna da Classe Média. Pode ser. Que aqui não tem nem autoridade, nem ninguém que seja muitíssimo bem. Já fui todo mais. mundo é esforçado. Eu já fui mais de classe média. Mas se me inclui ainda, eu. Mas não é? Hein, Samira? Eu ainda me sinto ali com o pé dentro e o pé fora, tá, Samira? Não, se a gente participasse da elite famosa, teria um cenário maravilhoso, né? Um telão extraordinário, meninas desnudas dançando. Aí não. Não, viu? Faustão, viu? É fator de audiência. A Samira não gostou. A Samira começou a baixar o nível. Manda censura, Samira. Agora, mas não é? Quer dizer, então eu vou esclarecendo que nós somos como você que está aí do outro lado. Né? Estamos aí lutando e pelo menos ainda não fomos presos e, se Deus quiser, não seremos. Não, chance zero. Porque, meu Deus do céu, né, rapaz? Antes de entrar provavelmente no rádio, que eu queria falar, porque o Sérgio ficou de vir aqui, mas ele vem de um lugar, eu acho que vem lá da Barra da Tijuca, eventualmente ele chega e eventualmente ele não chega. E pode acontecer isso. Que foi o rapaz do Rádio Verdade, que é o rapaz do Rádio Verdade, um cara muito gente boa. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que coisa esse negócio do pesão, hein, Fred? Na verdade a gente sempre comentava isso, eu que já tive a oportunidade de trabalhar na parte de jornalismo no governo do estado, e depois que tudo isso aconteceu envolvendo Cabral e tantos outros secretários, principalmente quando você pega a Lava Jato no Rio, você vê que basicamente tudo que aconteceu na Lava Jato, ou quase tudo, tem a ver com obras, tem a ver com empreiteiras, tem a ver com reformas, construções. E quem era o secretário de obras? Era o Pezão. Quem era o secretário de infraestrutura? Era o Pezão. Então, assim, era o homem da caneta. Então, eu em momento algum, e até nas nossas conversas lá na rádio, em momento algum, eu condenava o Pezão, falava que o Pezão era isso, que era aquilo,
mas no mínimo ele era cúmplice de tudo que acontecia. Porque é impossível um cara que tem o poder da caneta não saber de tudo aquilo que estava acontecendo, ainda mais tudo passando pela pasta que ele comandava. Então, uma hora ou outra isso ia estourar. Eu achei que ia estourar depois de que ele perdesse a imunidade. Mas, segundo aí a Raquel Dodge, foi importante a prisão dele antes, até por conta da investigação. Para mostrar que o cidadão que está em exercício pode ser preso. Sim, e também porque essa lavagem de dinheiro, segundo a Raquel Dodge, continuava. E para você estancar e dar continuidade ao processo, ela teve que passar por cima dessa questão do foro privilegiado, pediu ao STJ que a prisão, fez um documento muito interessante, e o STJ, através do Fischer, que é um linha dura do STJ, acabou aceitando. Olha, você vê, eu estava aqui pensando, meu caro Isaías, isso aí deixa outros governadores, prefeitos de barba de molho, não? Fernando, eu quando participava do teu programa na madrugada, toda quinta-feira, várias vezes nós discutimos essa questão que estava ocorrendo no Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso. E era um processo assim que ninguém se discutia nada, era um processo, um rolo compressor, tudo era a favor do Brasil, tudo era a favor do governo federal, e a gente via que tinha uma evidência desmedida com o Rio de Janeiro, porque não faltava dinheiro para nada. Não faltava dinheiro para os órgãos públicos, o Brasil estava economicamente naquele momento do segundo governo Lula muito bem, e eles gastaram mal. Eu me recordo que eu fui numa comitiva, Samira, Fred, visitar as obras do Maracanã. Eu fui acompanhando o Jairzinho, na época, o Brito, aquelas coisas, todo mundo de capacete branco, né? Aquela coisa, patrocinadores, eu fui lá como acompanhante. E era um momento que ia se derrubar a marquise do Maracanã, mas sem necessidade nenhuma. Uma parte da imprensa gritando é absurdo, que estava tombado. Acabaram com o Museu do Maracanã. Acabaram com o Museu do Maracanã. Até hoje não recuperaram aquilo, eu visitei. Aquela obra eram 700 milhões, ela foi para quase 2 milhões. E o caso do Pezão é um caso que entristece. Eu conheci o Pezão quando ele era prefeito de Piraí. Cidadezinha com 30 mil habitantes, um projeto magnífico de internet, cobria 100% das escolas, era um projeto inovador, inclusive acho que era um dos poucos municípios que tinha 100% de cobertura. Eles fizeram um convênio com a UERJ, um professor fabuloso, que me falha o nome agora, e montaram esse projeto. Então, eles, de uma cidade de 30 mil, ele veio a ser secretário do governo de Rosinha, depois vice-governador. E sempre um homem muito simples. O Pezão não é um homem que esbanja riqueza, que vive mostrando que roubou, que tem casa de praia. Ele mora na mesma casa que ele morava desde que se elegeu pela primeira vez. O que acontece? Ele passou a fazer parte de um grupo político, e o grupo político, ele necessariamente precisa burlar as eleições e manter o grupo dele no poder. Então, muito daquele dinheiro que Pezão está dizendo que Pezão pegou, não foi nem pro bolso dele, foi para o partido, para bancar as campanhas dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais. Já estava tudo errado, né? E ele, um pouquinho do que eu conheci esse Luiz Fernando de Souza Pezão, daquele montante todo, o Pezão assinou muita coisa daquilo, mas ele mesmo não usufruiu daquilo. Às vezes assinou até sem saber. Foi um grande eu acredito. Foi um grande bode expiatório. Fernando, o Pezão é o Jeca Tatu que chegou em Nova York, chegou ali na área da Quinta Avenida, ou foi lá no Harlem, e se perdeu porque ele não é aquilo. Agora, depois ele começou a ter que manter aquele status quo todo, família, era sobrinho que era nomeado aqui, era isso, que era ali, elegia os deputados da região. Porque depois que ele chegou a vice-governador e a governador, era o teto dele. Ele poderia ter saído, né? Não justifica. Fernando, explica, mas não justifica. Não sei, mas o problema é o seguinte, eu venho lá, eu sou servidor público do final do governo Chagas Freitas. Eu cheguei lá concursado em 80.
Eu já ouvia falar do chaguismo, disso tudo, né? Assim como no governo Brizola, primeiro, depois veio um governo corrupto, o cara não foi preso, não aconteceu nada com ele. Moreira Franco, corrupto você era jovem, Fred, você não se estudou, você não viu, você não conviveu aquela realidade. Minha mãe conversou muito, minha mãe conversou muito comigo, minha mãe foi da prefeitura de Niterói. Vai ser preso algum dia, porque ele é ministro até veio o governo Marcelo Alencar já ganhou a eleição com câncer. Um câncer nas cordas vocais, não sei. Os filhos roubaram, venderam tudo, era um processo de privatização. O filho fugiu para os Estados Unidos, ninguém foi preso, os seus colaboradores continuaram aqui na política. Garotinho, o primeiro governo Garotinho, você não tem uma fraude comprovada de roubo. Garotinho, no primeiro governo, eles são com quase 80% de aprovação. Você não tem um processo contra ele no primeiro governo. Aí ele vai e elege a mulher. Aí, embolou o medicão. Ele quis ser governador 2 vezes, no lugar da mulher. Fez aquelas bagunças todas. Quando o Cabral vem para fazer esses 2 mandatos, o Cabral veio com um projeto de ser presidente da República. O projeto dele não era o projeto de ser só governador. E quando você vê o que Cabral fez enquanto governador, o que ele fez com o Fernando, a economia, nós estávamos na 5ª economia do mundo, naquele momento, tinha dinheiro para tudo. Aquelas obras do Morro do Alemão, Complexo do Alemão, teleférico. Só está parado, né? Só a escola não técnica. Só, né? Aquele perto da rádio também, na Rua do Livramento. Também. A antiga rádio. Só a escola técnica, eles fizeram 28. Você sabe que ia fazer 28 escolas técnicas? Superfaturado, mas fizeram 28. E reformaram os hospitais, botaram a coisa para funcionar. As UPAs também. As UPAs que não existiam, UPA 24 horas. Aí quando a senhora é boa. É um ódio, só que eles criaram um quadro. Quanto mais obra, mais eles faturaram. Exatamente. E aí cai na conta desse senhor 100% do problema, que ele era secretário de obra, como o Fred da Mata levou. Certo? Então, é uma situação que o futuro vai mostrar se ele virar um delator para salvar o restante da vida dele, porque ele está com 63 anos. Ele pode ficar 10, 15 anos preso, como o governador anterior vai ficar, ou ele pode, de posse daquele câncer que ele tem, ele vai falar, peraí. Não, pode acontecer o que aconteceu com o Palocci. Né? Exatamente. Fez uma delação premiada e agora está em casa. Não é possível. Porque, olha, veja só, quando você fala assim, o Pezão colocou 40 milhões no bolso. Pô, não é Pezão. É provável que não, mas não justifica. Não justifica. Ou você faz você assinar a caneta, eu até entendo, mas não justifica. Ele é, como você falou, pode ser, mas Matuto sou eu. Matuto sou eu. Ô Isaías, pelo amor de Deus. Eu vi lá das Minas Gerais rolando por aí. Um belo dia foi morar numa república estudante de Copacabana. Fui bater nas portas de cada lugar para conseguir emprego. Aí um dia alguém falou comigo, eu agradeço, mas não me reconheço assim. Seu Fernando, você é uma lenda do rádio. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou insistente. Agora, nunca, e não é para nada, entrou um tostão que fosse do lado alheio. Quer dizer, pô, o cara vem aí com aquela pode ser até boa gente. Pô, pelo amor de Deus. Fernando, eu digo, entendeu? Não, eu digo que esse Matuto, se eu tô vendo uma coisa aqui. O Matuto que eu estou me referindo é a imagem que se criou dele. Eu sei, eu estou entendendo, que na verdade não é uma vítima. Não é uma vítima. Vítima não. Vítima não. Vítima somos nós. Vítima é aquela senhorinha que bate lá na UPA, não tem médico, ou não tem remédio, ou não pode ser atendido, aquele cara que não pode fazer transfusão de sangue. Ô, Fernando, por causa desses o que eu me refiro, a vontade que eu tenho é de falar filho da... O que eu me refiro, Fernando, é que eu quero mais longe. Esses 40 milhões não foram para ele. Foi para o Tribunal Tribunal de Justiça, Ministério Público, a imprensa para calar a boca. Se ele botar isso na ponta do lápis da fora, a imprensa comprada. O que aconteceu é o seguinte, olha, eu me lembro. A imprensa comprada. No segundo turno da campanha, apareceu uma música, um jingle, do Jorge Ben, na campanha pesão, 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 10 milhões de reais falava-se que o Jorge Ben cobrou por aquele jingle. Jorge Ben não mora no Brasil há anos.
10 milhões de reais, o que se falava. Não, o que se dão. Não digo de que 2 minutos e meio. É só pezão, Era só isso. Mas só que tinha a voz do Jorge. A situação com o dinheiro público é tanta, Fred, não sei se você já leu, e eu não vou dizer que foi fulano, porque eu não tenho certeza. Então, mas eu li isso. Qualquer dia eu vou buscar esse site para botar e dizer, olha, a responsabilidade do site. Teve um apresentador de televisão aí que pegou quanto dinheiro público, sabe? Da Lei Rouanet, acho que 20 e tantos milhões. 20 e tantos milhões. E outra coisa, o BNDES teria financiado 85% do aviãozinho que ele comprou para passear com a mulher. Quer dizer, é um negócio... São pessoas bem relacionadas. E essa pessoa que você está falando aí, ela tinha um ótimo relacionamento com o Sérgio Cabral, que à época que ele era governador, liberou uma área de preservação ambiental aqui no litoral, se não me engano foi em Angra, ou em Ilha Grande, ali em Angra, né? Para ele poder para ele poder construir a casinha dele. Assim, o Cabral, ele governou para as grandes elites, a gente sabe disso. Dentro desse projeto social dele, ele tirou muito dinheiro para ele. O Pezão, ele tem conhecimento, e a partir do momento que ele tem conhecimento, eu acho que ele é conivente, e se ele é conivente, ele também faz parte do grupo criminoso. O Pezão, para mim... Uma pena que não foi para ele. Pois é, ainda é burro, porque ficou sem... Foi preso e está pobre, pelo menos é o que dizem. Então, assim, para mim, o que eu acho é o seguinte, o Pezão é a grande peça desse tabuleiro da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Será o grande delator? Para mim, o Pezão vai ser o grande delator, se ele quiser. É o Palocci aí do Rio. Tem que cercá-lo de seguranças, hein? É o Palocci do Rio. Não é? Fernando, tem que ser. Veja só, ele sai de um município de 30 mil pessoas, quer dizer, que não tem força eleitoral nenhuma, um município como Piraí. O Barra do Piraí, que é maior, também não tem discussão. O município mais forte daquela região é Volta Redonda. Isso. Tá certo? Então ele sai de uma situação inexpressiva, vira vice-governador, vira governador. E ele governou esses 4 anos dele, pagando as contas todas de Cabral e dele. Quer dizer, o Rio falido, com certos salários atrasados. Quer dizer, ele conseguiu, inclusive, errar muito da administração dele. Ele manteve aquele mesmo esquema político que estava dando errado. Quer dizer, ele não teve um momento que ele falou, peraí, agora o negócio tornou. Tanto é que, por que ele é preso, o Fred Fernando? Pelo que eu entendi, a Dodge falar ontem. É porque ele continuou o esquema e com um grupo de pessoas ligado a ele. O que acontece é o seguinte, aí o papel do Bolsonaro vai ser importantíssimo. Tem que estancar esse modelo de fazer política, do sujeito chegar lá, por exemplo, o Bolsonaro nomeia um ministro tal. 2 meses depois, esse ministro já é pré-candidato a prefeito de uma cidade. Um bom ministro e muito bem. Aí ele começa a administrar assim, olha, eu vim aqui te trazer um projeto, isso vai ser importante depois para a sua eleição lá na frente, porque nós vamos nos ajudar. A história é sempre a mesma. Por isso que é bom você tirar um pouco o caráter político do cargo e colocar o caráter técnico. Isso. Nos Estados Unidos e em outros países, por exemplo, o sujeito se elegeu deputado ou se elegeu senador. Se ele for fazer parte do poder executivo, ele abdica do mandato. Então, ele não vai para ser ministro ou para ser secretário e depois retorna. Ele automaticamente tem que renunciar. Então, esse modelo do Brasil é diferente. O sujeito vai para a máquina administrativa, monta lá as situações mais diversas, que o modelo é esse. Se o Bolsonaro repetir isso... E que não acontecia nada até então, né? Por isso que os caras vão se corrompendo uns aos outros, né? Porque, isso você se lembra da época do Adhemar de Barros, meu pai falava, rouba mais faz, que foi o governador de São Paulo. Né? Fernando, Sarney no Maranhão, Moreira Franco no Rio. O próprio Maluf também lá na prefeitura de São Paulo. Quando a gente vê o caso do Adhemar de Barros, se a gente se aprofundar na vida dele, né? De Jânio Quadros, né? O Jânio, será que foi? Eu acho que não teve nem tempo. Bastante corrupto. Foi também. Bastante. O maior corrupto dos últimos 30 anos foi José Sarney, né?
Esse ele conseguiu montar um esquema no Nordeste, no Norte todo, um homem poderosíssimo, até hoje sem mandato ele é poderosíssimo. Isso temos que lembrar também, num lugar de destaque, o Maluf. Né? Maluf não chegou a tanto, mas também, chegou a né? quase, né? O Maluf, só para lembrar, o Maluf, o Brito me contou esse dia, né? Os jogadores chegaram à Copa do Mundo, campeões do mundo. Então, o primeiro. Está falando do campeão mundial Brito. De setembro. Né? Eles desceram no voo lá em Brasília, para o presidente Médici fazer um jantar, aquela coisa toda. Quando ele chegou lá, ele já tinha um Fusquinha do ano, um Fusca daquele. Tinha já um terreno, não sei aonde, que ele recebeu esse terreno. Então, os 23 jogadores receberam, inclusive o Rogério. Então, o que acontece? Se o sujeito tira do bolso dele, tá certo? Vamos lá. E não, ele tirou da administração pública de São Paulo. Tanto é que anos depois ele teve que ressarcir o erário. O presente. Então, isso era uma visão normal daquela época. Quer dizer, normal, entre aspas, né? O Brasil sempre foi mais por aí. Agora, essa geração pós-ditadura, ela escancarou. Você vê o Aécio Neves. Aécio Neves não está preso hoje por uma questão de poder dentro do Superior Tribunal. O ministro Gilmar Mendes protege ele. Porque senão, nessa altura do campeonato, ele estava preso. E conseguiu um carguinho aí de deputado federal para dar uma segurada na onda por mais 4 anos. Né? Mas de qualquer maneira, vai chegar um ponto que ele, mesmo como deputado, se comprovar as coisas que vão... Não, e não se esqueça... O que aconteceu com o Pezão, né? Não se esqueça que o foro privilegiado está para cair, né? Não, e o Moro está lá. Mais cedo ou mais tarde... E mesmo assim, o foro privilegiado não é mais aquela rocha que o pessoal achava. Você vê que existem essas prerrogativas aí que fazem com que alguém que tenha foro seja preso. Foi o caso ontem do Pezão. É só você constatar que a possibilidade dessa pessoa estar solta vai trazer prejuízos à investigação. Isso daí não tem força. Abordar um outro aspecto, se quem quiser concluir, pode abordar. Não, só queria concluir uma questão. Eu acho que toda essa prisão, a gente está falando aqui de milhões, realmente o Sarney foi um cara que, se você pensar na corrupção por milhões de pessoas, o Sarney foi o cara que conseguiu englobar o maior número de pessoas. Por mais tempo, né? Mais tempo. E talvez, não sei se em milhões de reais. Milhões de reais pode ser um outro personagem aí da política. Aqui no Rio a gente tem o Sérgio Cabral, que tudo que ele fazia, ele tirava a porcentagem dele. Mas eu acho que a questão da prisão do Pezão ontem, a gente pode resumir de uma forma bem simples, aproveitando esse ensejo. Realmente, o Pezão era uma pessoa muito simples. Eu trabalhei no governo do estado, ele era um cara que chegava numa festa que era regada a champanhe e uísque, ele perguntava se tinha Brahma. Então, assim, ele era um cara que tinha essa coisa do interior, povão. Mas era um homem da caneta, era um homem que sabia tudo e pode ser um grande delator. E isso pode salvar, inclusive, a pele dele. Mas eu acho que essa prisão do Pezão, ela pode se resumir pela fala, ou pela suposta fala, porque eu não tenho esse registro em áudio nem em vídeo. Isso aí foi o que as testemunhas disseram da mãe do Pezão, a dona Essi, quando eles foram fazer busca e apreensão na casa do Pezão em Piraí, que eles fizeram em alguns lugares, inclusive na casa do Pezão em Piraí. Quando os policiais federais chegaram lá, disseram que era uma busca e apreensão e informaram que o filho dela tinha sido preso aqui na capital. Ela chega para os policiais e disse, demorou, né? Quer dizer, é a simplicidade de uma senhora, não sei se está senil, se não está, mas pelo que eu entendi, de senilidade ela não tem nada. Ela falou, demorou, né? Sim. Não pelo fato demorou do meu filho ser isso, do meu filho ser aquilo. Provavelmente ela deva ter falado inúmeras vezes que ele estava se metendo no mato sem cachorro, entendeu? Como mãe. Ou então vendo que todo mundo sendo preso e ele ali segurando a onda. Ela chegou e falou, demorou, né? Do tipo. Eu não te falei? Eu te falei. Que é muito de mãe isso, né? Eu não te falei? Pois é, Dona Essi resumiu a prisão do Pezão. Né? Que coisa. Mudando um pouco do aspecto, eu queria que vocês usassem a experiência de cada um, né? Porque nós somos egressos da imprensa, digamos assim, né? Tem eu, Fred da Mata, o nosso querido Isaías, egresso do magistério e também da administração pública, digamos assim. Para onde que vai esse país novo que está chegando aí? Em que sentido? Notadamente na área de comunicação.
Porque o que eu noto agora é o seguinte: há pouco a gente comentava, e não há necessidade de colocar nome nas empresas, por motivo até de resguardo profissional, mas a gente sabe que determinadas empresas se venderam ao poder público, né? Se venderam mesmo. E de uma certa forma a gente até entende, porque como o mercado é muito irregular, o país, até pela roubalheira, cresce pouco, então surge as estatais, né? E que botam um dinheirão e que permitem até que o Bolsonaro, quando foi candidato, dissesse para o Bonner e para a Renata, aquela menina que apresenta o telejornal, a Renata Vasconcelos: nós não vivemos do dinheiro público. Não, vocês vivem do dinheiro público. Porque com certeza 70% da imprensa brasileira hoje não sobreviveria se não tivesse as verbas públicas. E o BNDES é um grande Só que agora, aí é que está a pergunta, agora a eleição do Bolsonaro com uma cota mínima de gastos através da internet. Para onde é que vai parar o rádio e a televisão e a internet? Se associam a ela ou acabam prejudicados? Não, acho que ele vai ter que continuar essa distribuição. Existe uma verba regulamentada, é lei, que o governo repassa para as emissoras de TV, para as emissoras de rádio, enfim. Existe esse fomento. Eu acho que isso pode ser redistribuído, porque hoje, já há muito tempo, a TV Globo ganha uma fatia muito grande. 80%. Segundo isso daí é proporcional também, a gente sabe, é proporcional ao investimento, é proporcional à audiência, tem tudo isso. Mas é claro que isso daí vai ser mudado. Não acredito que seja mudado de uma maneira drástica, até porque o Bolsonaro, a gente já acostumou, pelo menos acho que todo mundo está acostumado com o Bolsonaro de anos, aí de décadas na Câmara, que é um cara que gosta muito de falar, mas na hora ele segura a onda. Então eu acredito que ele vai mexer um pouquinho com isso tudo, com essa questão da redistribuição, mas não acredito que seja uma mudança drástica. A Globo já começou a mudar um pouco o discurso com relação ao Bolsonaro. As coisas começam a se adequar ao novo governo. Ao novo governo, que é uma tendência natural, né? Rei morto, rei posto. Exatamente. Bate, mas chega depois, começa a tentar se associar, porque é uma questão de sobrevivência. Eu acho que as coisas vão continuar. Um detalhe que eu acho importante, eu acho que vale a pena destacar, é que desde o governo do Lula se falava muito sobre a questão das concessões públicas de TV e que as concessões poderiam sofrer algumas alterações, como por exemplo a TV Brasil, questão da privatização, questão de você entregar o capital ou então a administração para uma empresa. Isso pode acontecer, apesar é uma concessão pública como qualquer outra TV. E eu acho que não é do interesse do Bolsonaro investir tanto na TV Brasil, na EBC. Acredito que alguma empresa pegue. Até um boato do término da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Terminar, acho que não vai terminar, porque vai ser enxugada, né? Vai enxugar, ou então você entrega a administração de todo o conglomerado para alguma empresa tem 20, 30 anos para administrar e aí cai dentro, porque é uma potência. Agora, você tem a Rádio Nacional, você tem a EBC. Outra questão também, Fernando, desculpa só, eu vou falar rapidinho, com relação a presença de igrejas evangélicas na programação da TV aberta, que por lei isso não poderia ter, porque isso fere a legislação. Mas já há um aceno do Bolsonaro, inclusive num acordo com o Silas Malafaia, que é um amigo, ex-amigo, que virou amigo de novo do Bolsonaro, enfim, para que essa ajuda continue. Porque as igrejas evangélicas são a grande fonte de receita para muitas empresas. A Band, por exemplo, 40% da receita da Bandeirantes vem das igrejas evangélicas. Sim. Então isso deve continuar, apesar de que nos outros governos o pessoal estava tentando acabar com isso. Agora, o Isaías, dentro desse raciocínio que ele falou, eu acredito, naturalmente pode haver uma redivisão do bolo publicitário estatal com relação às televisões, né? Mas e o rádio? Quer dizer, o rádio, porque eu digo o seguinte, para quem não está inserido no contexto da internet, e até para nós que fazemos a internet hoje, né? A gente imaginava assim, na época da candidatura, né? A hora que surgiu o programa eleitoral
na televisão e no rádio, vai levar vantagem quem tenha mais espaço. Então, nesse caso, todo mundo imaginava que o Alckmin seria um sério competidor, porque ele tinha 5 minutos contra, por exemplo, 8 segundos do Bolsonaro. E, no entanto, o trabalho que está sendo feito até hoje, independentemente de ser simpático ou não ao Bolsonaro, pelos seus ou comandados ou espontâneos divulgadores na internet, é impressionante. É impressionante. Muda o quê? Paralelamente à minha vida de professor, eu não nego que eu trabalhei muitos anos em campanhas políticas. Sei. Não renego o meu passado. Sim. Né? Alexandre Cardoso, Luiz Henrique Lima, Vivaldo Barbosa e Paulo Ramos. Eu olho para trás e falo assim, eu fiz a opção e fui para frente de campanha política. Certo. Sempre na centro-esquerda. Sei. Fernando, eu não acredito nessa história de que Bolsonaro não gastou na campanha. Sei. Com todo respeito ao presidente, aos seus colaboradores, você acha que foi mais? Eles elegeram 52 deputados federais. Elegeram não sei quantos senadores. Isso não é na internet, nem aqui, nem na China. Você tem que ter estrutura, você tem que ter gente que mexa no site, gente que use o WhatsApp, pessoas que vão para a rua, e pessoas que se comunicam. Isso não é de graça. Então, essa história, uma coisa é o que ele arrecadou para ele, agora o que eles montaram. Agora, o impressionante é que os demais não pensaram nisso. Fernando, aí que eu estou tentando dizer, porque a gente, por exemplo, eu saí. O Alckmin pensou, o produto que estava podre. Estava podre. Então, se você não tem um produto, mas eu estou dizendo, o Bolsonaro aparece como novo, né? O novo não é novo, né? Fernando, eu acho que o Bolsonaro era 1 quilo de carne de primeira, boa para fazer um churrasco, o outro era 1 quilo de carne podre. Então o outro podia ter 20 minutos, como era o Alckmin, mas o Alckmin estava. Pois é, mas eu estou tentando fazer um viés diferente disso. É o seguinte, o que isso comunica? Por exemplo, eu saí do rádio, né? Dificilmente pode haver, o futuro a Deus pertence. Mas o mercado hoje está restrito. Você vê, a Rádio Globo caiu para, segundo nós sabemos, 12º lugar. E 25º em São Paulo. E 25º em São Paulo. Acabou. Vieram fazer gracinha, bonitinho, tocar musiquinha e ficou nisso. Acabou. Tá chegando aí o Sérgio Solon Santos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Nada. Nada, querido. Queria fazer só um agradecimento rápido à Polícia Militar, né? 7h30 da manhã, eles param completamente a Serralha da Jacarepaguá. Só com uma viatura eles pretendem fazer o quê? Eles transformam a vida do cidadão com uma porcaria. Eu calculei que você viria de lá, a gente chegou até a comentar isso. Mas estamos no auge da conversa sobre o rádio, chegando agora ao rádio. Né? Então nós estamos falando de uma realidade hoje que é a internet. Então eu estou dizendo de mim, por exemplo. Então eu saí do rádio, não sei se um dia voltarei ou não, não é uma coisa que hoje possa me preocupar. E eu tive que me adequar, até pela realidade da idade, à internet, que é um veículo novo, mas que para mim não é tão novo assim, porque como jornalista, como radialista também, a gente já teve que se adaptar quando a gente mudou da máquina de escrever para o computador. Da carta para o e-mail. Mas você notava o seguinte, então de repente você descobre que a internet está fazendo ídolos hoje mais importantes que os do rádio. Então eu explico, por exemplo, vamos botar o Mundial, que o meu amigo gerente, o Marcelo, quero mandar um abraço para ele. Mundial, a locução é feita pelo Clóvis Monteiro, que é um comunicador conhecido na cidade, mas quem aparece é o ator da TV Globo. O Otaviano, né? É o Otaviano e a mulher dele. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, então o rádio já está ficando em segundo plano, não é só com ele, é de um modo geral, virou só voz. E agora quem está aparecendo são as Kéferas da vida, são Whindersson, né? Aquele menino. A televisão está se rendendo à internet.
Então, o que eu quero dizer, nós estamos falando aqui, ô Sérgio, desse processo eletivo que acabou fazendo com que o Bolsonaro se elegesse presidente, em que, de um modo geral, aqueles que eram contra não usaram tão bem a internet. Sim. Diante disso, dessa realidade, aí é que é o viés. Para onde vai o rádio? Você que é o editor do Rádio de Verdade, que é jornalista, que é pesquisador, que conhece praticamente todos os radialistas importantes aqui da cidade do Rio de Janeiro. Qual é o futuro do rádio? O rádio vai ter renovação de público? Há uns 4 anos atrás, eu escrevi um artigo para o Observatório da Imprensa do professor Alberto Dines, falecido Alberto Dines, dizendo que o rádio tinha a imagem envelhecida de um mero prestador de serviços. E de que isso precisava mudar porque as agências publicitárias de São Paulo pressionavam o rádio popular a fazer uma modificação para entrar dentro desse mundo digital que fala ao coração desses jovens, né? E há uma ruptura, há um abismo. O jovem não escuta rádio. Não escuta. Daí se falar que escuta rádio, isso é uma grande balela. A Rádio Globo está tentando, todo esse esforço da Rádio Globo que a gente critica tanto, eu gosto muito do rádio falar, do rádio popular que você faz, que Clóvis faz, que o Francisco Barbosa faz, que o Zé Carlos Araújo no esporte, que o Garotinho faz. O jovem não se identifica mais com isso. Já com viés de jornalismo, mas importante. Mas para onde é que o rádio vai? A Rádio Globo está tentando se conectar a um público que não gosta disso. Acho que ela está perdida, né? Eu acho que ela está perdida. Mas aí, o que o jovem quer? O jovem, não sei se ele quer muito conteúdo, mas não. Esse conteúdo muito explicativo, muito jornalístico, não. E essas eleições falaram muito sobre isso, o tipo de eleitor que votou num candidato que não tinha projeto. O Bolsonaro não tinha projeto, elegeu completamente sem projeto. Ele representou aí o quê? Um secto antipetista que não aguentava mais o Partido dos Trabalhadores e a esquerda de modo geral. E sempre foi um fenômeno de internet. Sempre foi uma pessoa baseado na internet, sempre falando da internet. E curioso que baseado pelo filho dele, né? Pelo que se sabe, não é ele pessoalmente, que ele talvez na idade dele não atentasse para isso. Eu estou falando hipoteticamente. Mas teve alguém mais jovem, né? E olha só, porque tem gente da nossa idade aqui, minha e do Isaías, por exemplo, Isaías é um pouco mais novo do que eu, que até hoje não consegue ligar um computador. O grande fenômeno moderno de internet com eleição foi o presidente dos Estados Unidos. Sim. Tá certo? Sim. Ele rompeu com todo aquele status quo. E está brigando contra a imprensa, é um outro viés curioso. Briga pelo Twitter. Está esculhambando o New York Times, o Washington Post. Eu estou falando do Barack Obama. Sim, o Barack. Obama, em 2008, ele foi uma eleição em 4 de novembro de 2008, nós já vamos lá 10 anos. Ele mudou isso tudo. Esse outro não, esse outro é um outro tipo. Ele usa também a internet, mas é um outro. Esse é maluco, né? O Trump é perto da maluquice, né? Foi uma frase que pegou nos Estados Unidos e ele conseguiu transmitir. Ele não era favorito. Talvez tenha sido a primeira hashtag mundial. Mas nos Estados Unidos tem um detalhe que você sabe tão bem quanto eu. Yes, we can, né? Estados Unidos, mas com relação ao Trump, nós estamos falando do Obama. Porque o que acontece? Porque o Trump, na verdade, não ganhou, ele perdeu, mas foi eleito porque ele ganhou no colégio eleitoral. Entenda. Fernando, o que o Sol não está falando aqui, eu tenho. A gente não tem conversado muito, né? A gente tinha uma confraria, a gente se contava muito. Ainda tem, tentando se reerguer, né? Mas tinha motivo para conversar, porque o almoço é sequência do bate-papo, né? Mas acontecendo algumas mudanças na sociedade brasileira, no meu ramo, na educação, no ramo das editoras que estão quebrando, né? E de outros processos que a sociedade tem que se reinventar. Porque o ramo político mudou, porque dá certo? Você pegar um Bolsonaro, que é um deputado de certo segmento, dos 513 lá, ele fazia um discurso, concordando ou não com o discurso dele, ele conseguiu ser eficaz na proposta dele, ganhou a eleição.
dentro desse discurso. Mas dentro muito do que o Sérgio comentou aqui, que eu acho que o Fred também, não sei se é a mesma opinião, é o seguinte, é o novo. A garotada, eu me lembro certa feita, o Ricardo Henrique, que era diretor da rádio, lá, filho do Alfredo, comentou numa reunião de Ibope o seguinte: o rádio não se renova. E nós comentávamos, na minha juventude, o que me jogou para o rádio, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu ouvia a Rádio Nacional em Juiz de Fora. E a Rádio Nacional, logo após o noticiário que o meu pai ouvia, tinha as histórias do tio Janjão, que era história para criança, né? Depois do tio Janjão vinha Jerônimo, o Herói do Sertão, as novelas da que era para o adolescente. As novelas da Rádio Nacional. Você não vê isso no rádio. Mas, você vê uma fórmula, gasta a exaustão, tá? Você sabe o que acontece? Deixa eu só dizer uma coisa para ver se consigo. Eu nunca gostei, no tipo de rádio falar, de vinheta demais. É, o rádio vinhetado. Fernando Sérgio. Tá bom, seja Fernando Sérgio, mas calma, você tem que ter conteúdo, Cacilda. Porque você pode ter uma voz bonita, você pode ter um raciocínio extraordinário, nunca será de acordo com a maioria das pessoas, mas você tem que ter conteúdo. No momento que você não tiver o que falar, o Isaías tem, o Sérgio tem, o Fred tem, e as visões têm que ser diferentes. Fernando, eu tenho uma preocupação, vou fazer 60 anos daqui a pouco. O meu mundo, nosso, o meu mundo não é mais o mesmo mundo que eu estou vivendo. Eu estou ultrapassado. Eu sou um homem que entende bem de informática, devo ter lido uns 5 livros. Deixa eu tentar dizer. Não posso discordar? Deixa eu me expressar assim, a minha opinião sobre mim. Eu estou fora. Mas eu estou fora. Agora, o problema é o seguinte, eu não vou esperar a morte chegar, como diz o Raul Seixas, correto? O que eu tenho tentado fazer? Quer dizer, eu tenho que verificar com quem eu posso conversar. Tá certo? Porque você começa a identificar quem é. Mas vê como que você não está ultrapassado, aonde eu discordo. Acontece que ultrapassado é o sentido de papel passado. Ultra, passou, passou, parou. Não. Enquanto a vida há esperança. E outra coisa, quer dizer, a exemplo do rádio que vai ter que fazer isso, que senão morre mesmo. Porque o rádio não morre. Não, senão vai ficar pequenininho. A audiência da CBS norte-americana, até bem pouco tempo atrás, que era a mais vista, a CBS, era de 3,6%. Não existe esse negócio de 70% que a Globo tem, né? Porque pulverizou, e a publicidade também pulveriza. Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte, por exemplo, para mim, eu estaria ultrapassado para você, porque eu sou 10 anos mais velho que você, né? Não, mas eu não penso Não, mas falando sério. No entanto, eu não quero que ninguém revele idade aqui, mas, por exemplo, o Sérgio Solon estaria ultrapassado do ponto de vista de quem tem 15 anos. Mas não funciona assim. É igual aquela abre e fecha de uma sanfona. Não sei como é que chama aquelas preguinhas, mas sem as pregas, a sanfona não funciona. Vamos lá, e uma se une à outra. Na minha infância, Rádio Mauá, Orlando Batista. Sim. Rádio Globo, Valdir Amaral. Rádio Tupi do Alcei. Tinha Rádio Continental, César Riso. Carlos Palu. Rádio Tamoico, não sei mais quem. Então, eu me lembro que eu era criança e tinha 6, 7 opções de ouvir radialista, programa de esporte. Porque não tinha videogame. Eu chegava da escola e eu ligava a turma do bate-papo, 18 horas, Rádio Mauá, Januário de Oliveira, Orlando Batista, Luiz Orlando, Roberto Mestre. A minha vida era uma vidinha pequena. Seria uma mudança a tal ponto que o Sérgio Solon mudaria o título do Rádio de Verdade para Rádio de Verdade Web? Pode ser, né? O que acontece hoje, Fernando, comparando? Hoje, é uma pergunta, é uma interrogação. Nessa época, Fernando, de 73, 74, você tinha Rádio Globo, TV Globo começando, com 8 anos de existência. Você tinha nem o SBT ainda. Em 73, 74, talvez você tivesse a TV... Tenho a honra de dizer que a TVS, original do SBT, começou comigo. Tinham 3 canais, 4 canais. Hoje, nós temos mais de 100. Aqui no Rio. Eu e Alberto Brizola. E Fred, eu queria discutir com vocês, porque a televisão e a internet,
ela mudou a vida das pessoas. Não, e vai mudar. Por exemplo, eu tô vendo o jogo. Você está falando de televisão, você acha que o Netflix injeta 14 bilhões de dólares no mercado brasileiro para brincar? Você acha que televisão vai durar quanto tempo aí, do jeito que ela está? Não dura, não precisa muito. O que você ia falar, eu complemento. Você está vendo o jogo hoje com o celular na mão. Quando te interessa é gol, aí a voz do locutor é mais importante que a imagem. E o Luiz Roberto, o Galvão Bueno, eles ficam te provocando a conversar com eles. Olha, manda mensagem aqui pelo não sei o que, faz isso que eu estou dizendo. Mas assim, Fernando, a gente tem que se adequar ao tempo. Cada tempo tem a sua. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era mais novo, eu tenho 36 anos, mas quando eu estava no colégio, eu estava na faculdade principalmente, que eu fazia estágio, ia para a faculdade, eu queria sair correndo para casa para poder assistir o jogo, que era 9h30. Hoje em dia eu não preciso sair correndo. No ônibus eu pego o telefone e vejo. Você vê o placar? Eu vejo o placar, eu posso ver até. Ou ver a imagem, pois é. Tem os jogos todos ao vivo na internet. Quer dizer, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. É isso, entendeu? Mas assim, o que é forte hoje? É a internet. A internet hoje é o pilar de tudo isso. Então a TV tem que se adaptar à internet, o rádio tem que se adaptar à internet e dentro disso fazer o seu papel. Se o rádio achar que ele tem força para se manter em AM, FM, dentro do carro, ou no radinho, na sintonia talvez no carro. Aí não vai ser. Talvez no carro, né? Mas com milhares de opções. Eu me lembro que certa feita, há 15 anos atrás, alô Ricardo, abraço para ti lá em Berlim. Ricardo trouxe um rádio digital para mostrar para nós comunicadores da Rádio Tupi. Colocou na mesa, o rádio pegava 10 mil emissoras. Aí 10 mil e tal, e eu disse assim, você já imaginou como é que vai ser a publicidade dividida num país pobre como o nosso para 10 mil emissoras? Não sobrevive ninguém, os salários vão lá para a casa da cucuia. E é uma realidade. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o pai do Haroldinho, eu tive um jornal que era meu durante uns 2 anos no Rio de Janeiro, chamava Top News, e que tenho já, 15 anos atrás, tinha o patrocínio da Sendas, do seu Arthur, e tinha o patrocínio da Estácio, onde eu tinha um grande amigo que era o Marcelo Campos. Muito bem, e aquilo segurou quando acabou o patrocínio, acabou o jornal. E a primeira entrevista que eu fui fazer do jornal foi com Haroldo de Andrade pai. E eu tinha sido o locutor do Globo no Ar no programa dele, conversando, ele falou, Fernando, provavelmente, isso ele falou para mim, eu seria o último grande salário do rádio. Não é fato, né? Porque hoje ainda tem grandes salários aí, raros, porém acrescidos de publicidade, PJ e tal. Mas mudou, Se mudou por um lado, possibilitou, digamos assim, mais empregos com salários pequeninos, né? Isso faz parte de um momento ou você vai ver, Sérgio, o rádio diminuir a ponto de você um dia ter que colocar o web naquele... Como é que é isso? A Rádio de Verdade, para mim, é um rádio que presta serviço e conversa com as companhias. Agora, que é o site deles, radiodeverdade.com.br. Quantos anos tem o Antônio Carlos? Quantos anos tem o Cláudio Monteiro? O Antônio está com mais de 80, né? Essa galera, desculpa, Fernando. Da minha, inclusive, sim, tchau. Vocês estão embora. Você quer ver uma coisa? Não tem uma galera. É por isso que eles pegam o Wesley Safadão, o Falcão do Rapa para fazer programa na FM o Dia. É por isso que o rádio está tentando ir para outros caminhos. Na Rádio Globo você tem Adriano mas os tais caminhos, o Adriano também não é novinha, não. Não é, mas está na faixa dos 40 e poucos, 50 anos. O caso da Rádio Globo, eu gostaria pessoalmente, de não ser aquele crítico contundente, porque eles estão buscando uma solução. Será? Isso é fato. Eles não sabem, por não saber, eles entraram num buraco sem saída. Porque o que estão perdendo de publicidade é outra coisa. O Paulo Henrique Amorim, da TV Afiada, o Paulo garante que a TV Globo já foi vendida há muito tempo, corroborado por um cara lá de dentro que me falou a mesma coisa, e que eu vou preservar o nome, que o cara ainda está lá dentro, ou em vias de voltar para dentro.
E a verdade é essa. Fernando, a gente tem que também... Seria a Televisa do México, né? Seria o cara que tirou a Globo do sufoco em 2012 ou 2014, que a TV Globo estava praticamente quebrada, e o cara chegou, mas pegou a NET de volta e pegou a Embratel, e a Claro já é dele. Se isso é fato... Se é fato, não sei. Talvez nós, particularmente, não vamos saber. Surpreender, porque o processo de fusão das empresas hoje é tão natural dentro desse mundo globalizado, né? Porque às vezes nem se anuncia. Porque acontece o seguinte, desculpa, mas se você tem um público, digamos assim, o meu público é esse, não é isso, possível. Eu sei que na internet, se eu quiser ter muito mais audiência, eu vou ter que fazer 5 minutos tentando ser o rei da cocada preta. 5, 7 minutos é o tempo. Eu sei que a média do tempo do ouvinte na internet é de 10 minutos no máximo. Mas a média do tempo do ouvinte no rádio, segundo o Ibope, é de 20 minutos no máximo. Fernando, então você tem que virar o jogo sempre. Eu assisti um programa gravado, né, um documentário sobre humor. Não lembro agora qual foi a humorista fazendo esse quadro, está passando lá no canal Viva. Aí ela perguntou assim ao Chico Anísio, fale da escolinha. Chico Anísio falou assim, olha, eu afirmo para você, daqui a 10 anos, um outro ator vai montar uma escolinha, vai botar os alunos ali e vai fazer sucesso. É uma fórmula e era o filho dele. É uma fórmula que nunca vai dar errado. E acabou sendo o filho dele. Anos depois o filho dele, 3, 4 anos depois, fez e está fazendo sucesso. Porque, por exemplo, o que nós temos de novo aqui, se é que temos algo de novo? Primeiro, alguém apelidou esse programa ontem, ou anteontem, que teve aqui, de tribuna da classe média. Não tem ninguém rico aqui. Não tem ninguém com alto salário aqui. Quem comprou o seu apartamento, seu aquilo e tal, foram pessoas que trabalharam a vida inteira. Então, perfeito. 2, a gente está provando, eu falava outro dia com radialistas queridos, chegaram, a gente tinha uma mania antigamente, tirar fotografia, eu peguei até um microfone aqui assim, deste tamanho, aí você tirava ao lado do microfone. Pô, o microfone não pode ser mais importante que o ser humano, ou que o radialista. E o rádio demora a não mudar essas coisas. Então nós estamos aqui com um microfoninho desse tamanho, que não é novidade, tem menores, com um microfone de rastreamento por voz aqui desse tamanho, e priorizamos o quê? A imagem. Sim, mas que é uma coisa que a televisão faz, e o rádio ainda não faz. Fernando, o rádio fotografa a mesa e deixa o comunicador com a carinha desse tamanho. Mostra para um jovem, para um adolescente, um jovem de 15, 16 anos, uma foto do Silvio Santos com aquele microfone aqui. Lembra aquele microfone do Silvio Santos aqui? O pessoal vai começar a rir. Mas na época ele inovou, né? Ele inovou, mas é isso que não tinha. Aí está falando. O que acontece? A gente não pode condenar o todo a Rádio Globo, apesar de estar acontecendo essa situação. Não estamos condenando. Comunicadores. Sabe qual é a realidade? Por exemplo, eu tive uma formação publicitária, entre outras. Eu fui diretor de uma agência de publicidade durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. A agência é assim que cresceu o Carlos Cola, grande compositor da música popular brasileira, paralelamente ao rádio, que era do Ney Machado. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: o grande impacto não é a mudança da Rádio Globo, essa tentativa, a tentativa desastrosa é complicada. Por quê? Porque você está em primeiro lugar, teu preço é esse. Sim. Você está em segundo, teu preço é esse. Você está em quinto, é esse. Você está em 22º, é lá embaixo. Então está dando no bolso. Sim, e esse dar no bolso, a hora que os caras acordarem, eles podem simplesmente terminar com a rádio. Mas aí eu queria só dar um exemplo com relação a essa questão da inovação, não sei se vocês concordam, porque quando aparece o novo, quando se tenta fazer algo novo, e isso pode ser para o bem ou para o mal. A gente pode dizer que a Globo é pioneira nessa tentativa de reinventar o segmento rádio e tentar trazer a juventude para algo que a juventude já não se interessa tanto. Mas é aquela história, você tem o Spotify, para que você vai ouvir a Adriana Galisteu? Com todo respeito à menina. Eu queria só traçar ou o Fernando Sérgio. Eu queria só traçar um paralelo ao que aconteceu no início da década, quando a internet não era forte.
na questão ali, você escutava o rádio, você lia o jornal de papel na banca, você não tinha essa coisa. Que é outro prejudicado, a beça, né? Jornal de papel. Outro grande prejudicado, porque hoje em dia você tem tudo Você põe tudo na internet, vai comprar jornal para quê? Então lá atrás, e aí eu volto para a política, teve um político que resolveu usar a internet e ele foi muito criticado, inclusive disseram que ele estava se escondendo atrás de um computador, que foi o César Maia. Lembra que chamavam ele de prefeito do e-mail? Que ele mandava e-mail para todo mundo. Blog. Oi? Tinha um blog, e-mail, e ali ele estava tentando de alguma forma se modernizar, mas bateram na tecla de que ele estava se escondendo, que ele não dava a cara a tapa, que ele não vinha, não dava entrevista, preguiçoso, ficava só respondendo as coisas por e-mail. Hoje em dia, você não pensa num político sem se comunicar pelo Twitter. Os principais políticos nossos se comunicam pelo Twitter. Bolsonaro anunciou o ministro pelo Twitter. O Donald Trump, ele fez campanha e hoje ele só se comunica pelo Twitter. O Donald Trump só se comunica. O Donald Trump não convoca uma coletiva. As pessoas não estão mais conversando entre si. Você entra dentro do ônibus ou do ultraleve, sei lá, como é que é, leve sobre o trilho, tá todo mundo. Quer dizer, se você perguntar pro cara, hein? Mas você tem que perguntar pelo Twitter. Mas será que eu vou ter que dizer César Maia tinha razão? Então assim, eu fico pensando... Não, tivesse tido... Não, eu acho que há acertos e desacertos. Sim, a mesma coisa assim que como o Chico Anísio até hoje é atualíssimo, dentro dessa não é? Quer dizer, há outros que se perderam. Não, por isso que lá na frente a gente vai perguntar, a Rádio Globo estava certa lá atrás em fazer isso? Talvez não como ela fez. Ela deu, eu convivi com um fenômeno. Mas eu acho que é tiro no pé. Ela deu um tombo nela, essa é a verdade, ela não fez nada de novo, não. Eu convivi com um dos últimos fenômenos das rádios. Sei. Talvez do Brasil. Você conviveu, Fred conviveu, não sei se só conviveu. Talvez. Jorginho. O Jorginho. Fenômeno. E Coroa. Coroa, 60 anos. E Coroa. Jorginho. Por isso que eu estou te falando, não há essa história de ultrapassagem. Se tivesse na internet hoje. Eu tenho para mim, por exemplo, eu conheci o Jorge Nunes em 2003. Ele não era ainda o fenômeno da Rádio Tupi, porque ele vai ser lá em 2005, 2006, quando ele faz aquele programa do Cláudio Monteiro com o Maurício Menezes e expande o horário dele do esporte, né? E a gente conversando com ele falou assim, o negócio não é mentir. Eu não posso ficar falando as coisas tudo direitinho, não. Aí eu falei, Jorge, não, você é maluco, rapaz, tem questão ética. Não, ele jogava a ética pro escanteio. Aí eu fiz aniversário dia 3 de janeiro, como faço. Ele anunciou que eu dei um show da Portela lá em Araruama, que 200 mulatas, com não sei quantos quilos de carne. Eu voltei pro Rio de Janeiro, ninguém... Porra, isso aí. Você não me convidou? Convidou pra quê? Ele falou assim... Aí eu fui na rádio no dia seguinte, né? Fui lá na rádio, aí ele virou e falou assim... O que é? Qual o problema? Pô, aí Wagner, que é outro talento... com certeza. Né? Com certeza. Isaías, se eu falasse que você fez aniversário... Você tá mal de vida, ninguém dá atenção, meu filho. Eu falei aquilo ali, tá falado, deixa como tá. E não sei. Então ele era um sujeito que o rádio também tem que trazer esse... Olha, não precisa muito. Precisa de Jorginho. Não precisa muito. Você vê que essa coisa é relativa, depende do conteúdo que você portar. Independentemente de idade. Se você tem conteúdo, você é consumido. Um exemplo disso, Vinícius de Moraes. Com a juventude na época de Chico Buarque, de Nara Leão e de tantos outros, que se alinharam em torno do vovô Moraes. Sim. E o cara se tornou, naquela época, no início da Bossa Nova brasileira, que não tinha nem esse nome, né? Que nasceu aqui na Rua Montenegro, né? O que acontece? O pessoal se unia em torno, bebia as palavras de Vinícius. E se você vê aqueles shows que hoje estão ainda na internet, Vinícius nem cantava tanto assim. Ele praticamente declamava. Agora, então, essa coisa do rádio que nós estamos aqui discutindo, que eu queria muito a opinião também do Sérgio, que o Sérgio tem um importante site de rádio, uma das coisas que eu imagino, até um abraço para o Michel também, que foi cofundador. Porque é a única coisa que se fez para divulgar o rádio para valer. Quer dizer, que divulga o rádio também, é essa coisa de você perceber que hoje ou o rádio se alia à internet de uma forma criativa. Eu acho, por exemplo, que a Jovem Pan está fazendo isso melhor, bem,
porque tem várias telas de 32 polegadas aqui. A Jovem Pan vai enfrentar um problema jurídico cedo ou tarde, porque eles estão dizendo que é a rádio que também é TV. E aí não Eles pode dar um problema é uma concessão pública, é verdade. Agora, você. Daqui a pouco eles tiram esse slogan. A Band News também agora está fazendo. Quer dizer, que é um trabalho que, por exemplo, a Tupi fez muito. Ricardo, vou te criticar. O Alfredo idem, né? Porque as pessoas chegam a um ponto que eu virei diretor, então eu não sou capaz de ouvir ninguém. É mais ou menos isso às vezes. Então o que eu digo é o seguinte: por que a Tupi faz aquele estúdio que fez? Agora ainda está um pouco melhor. Mas para botar câmera na geral, gente, pelo amor de Deus, né? Já havia, na época da Rua do Livramento, foi umas câmerazinhas bubble, que são bolhas em inglês, né? Que elas seguiam a voz. Depois não sei o que houve, ficou muito complicado, faltou dinheiro para pagar o profissional e aí ficou só aquilo parado. Quando inauguraram esse estúdio de cá, 3 câmeras desse tamanho lá em cima, não sei como estão hoje, e só uma funcionava. Então você via uma mesa que parecia a mesa a mesa que teria São Pedro na recepção do Paraíso, né? Uma cadeira extraordinária, um microfone deste tamanho, uma bolha como é que chama para abafar o som, de espuma desse tamanho, e a cara do comunicador, você só via os olhos do comunicador. Quer dizer, meu Deus, isso não é comunicação. Não é? Você acabou a época do Haroldo de Andrade, pai, era a época da mesa de debates. Hoje você tem o sofá do debate. Sabe onde está a mesa de debate? Está no estúdio I da Globo News. Com a Sim. Beltrão. Sim. O rádio foi para a TV e a TV foi para a rádio. Por isso que eu estou te falando, quer dizer, então o problema não é, o problema é a pulverização, é tamanha. A pulverização é tamanha que a publicidade diminui. Consequentemente, diminuindo, vai ter menos emprego. E nesse formato brasileiro de concessão, o que acontece? A concessão, até aqui, eu queria também que se concedesse agora para o técnico, não para o apaniguado, ou sei lá que for de político. Porque a concessão sendo sempre de político, o político sempre vai fazer do rádio, não contratando grandes profissionais ou médios profissionais, mas fazendo do rádio um objetivo de conquistar pura e simplesmente voto. Nós estamos herdando ainda o modelo da ditadura, quer dizer, sim. Quem tinha poder na ditadura tinha os meios de comunicação. Quer dizer, a ditadura acabou, já se passaram 30 anos, e esse modelo não se alterou, através de concorrência, de licitação, através de questões outras que gerassem outra oportunidade. Então, nós herdamos esse modelo que não acabou só. O Fernando, eu queria contar só um caso de uma grande rádio aí, para esses irmãos vinham apoiar a rádio. Teve uma candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, que foi ser entrevistada numa rádio, e aí ela foi falar dos mais variados temas, ela filósofa do Partido dos Trabalhadores, Márcia Tiburi. E aí no final da entrevista, o apresentador diz assim: essa foi a candidata do PT ao governo do estado do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi. Candidata, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar que a senhora não conseguiu falar? Ela pediu muito obrigado, que foi a entrevista mais carinhosa que ela teve durante toda a campanha. Muito obrigado à Rádio Globo. Café das 6. Café das 6 da Rádio Globo. Um programa jornalístico. Será que não tem como você fazer um programa jornalístico, pelo menos decente, com alguém que sabe entrevistar uma pessoa? Todo dia de manhã tem uma coisa lá de manhã, na Rádio MEC. Um talento absurdo. Foi aquele Café das 6 do programa jornalístico. Fernando Ceilão e Carolina Moreira. Fernando Ceilão, grande prazer, Fernando Ceilão, Sérgio Solon. Que bacana. O nosso querido Marco Aurélio, um talento desperdiçado depois que ele saiu da Rádio Globo de 2012 para lá. Foi só cagada, aqueles, desculpa a expressão, só cagada, sabe? Foram destruindo produto a produto, deixaram o garotinho embora em 2012. Né? Nunca mais se recuperou a audiência do esporte, com todo respeito ao Penido, porque ele não é o garotinho, infelizmente. Não é. E faltou a roupagem, né? Porque rádio é roupagem, né? Eu me lembro do Mário Luiz falar isso. O Mário foi um dos grandes. Acho que o maior valor do Mário é dar ouvido para as pessoas e depois
fazer o que as pessoas diziam como se fosse a ideia dele. Mas ele dava ouvido às pessoas. Então é aquela história. Esse é o Bruno que já está indo para o trabalho. Mas, Fernando, voltando até a rádio, né? Você tinha grandes personagens que parece que a gente fica sempre lembrando de 20, 30, 40 anos. Porque o rádio é um fenômeno muito recente, né? Se a gente imaginar que a década de 30, a década de 40, né? Que nós não completamos 100 anos ainda, tá certo? Que é quando o rádio começa a tomar a força que tomou, né? Até os anos 50. Tinha uma influência muito grande também das gravadoras, das músicas. Você tinha programa de auditório, os artistas eram contratados. Mudou completamente. Não existia o fenômeno da TV com os jogos ao vivo, né? Hoje você tem todos os jogos ao vivo, né? E você tem todas as opções. Entre você ouvir a rádio, só se você gostar muito do comunicador, você vai lá, diminui o som e ouve, mas normalmente tem um delay, aí piora mais ainda. Você não consegue... Hoje vocês têm um multimídia em carro, né? Mas eles estão no estúdio agora. Está tudo no estúdio. Mas, Fernando, você vê, aí que eu, por exemplo, um grande comentarista, né? Eu, com 60 anos, eu gostava de ouvir o João Saldanha, porque o João Saldanha tinha uma tirada, ele tinha uma tirada assim... O João Saldanha foi o Jorginho Nunes da sua época. Intelectual. Mais intelectual e mais bem sucedido do ponto de vista financeiro. Vocês dois não conviveram com isso, mas vocês conviveram com coisa muito melhor do que eu. Mas com o João Saldanha, ele tinha uma tirada que depois do jogo a gente ficava comentando. Viu o que o João Saldanha comentou? Meu Deus, como é que ele tirou aquilo? Era papo do dia seguinte lá na banca de jornal. Exatamente. Eu me lembro que ele falou assim: agora eu passei pela Avenida... Ele é meio Jorge Nunes mesmo. Agora eu passei pela Avenida Brasil, tá ali, ó, abaixo o IPC de não sei o quê. Olha, gente, eu quero lembrar vocês que aquele IPC não é o Partido Comunista, não. É IPC, não sei o quê, do preço o consumidor. Então, ele tinha uma tirada. Quer dizer, pô, Jairzinho, corta esse cabelo aí, pô, não dá pra cabecear a bola, esse black power aí, comigo tu não joga mais. Então, eram as coisas que eram personagens. Eu não sei se o rádio também não perdeu esse personagem. Eu acho que sim. O Chacrinha, né? Quem o substitui atualmente? Você tem perfis diferentes, mas o Chacrinha era o clown, era o palhaço no picadeiro. Imagine isso quando surgiu. Agora eu queria fazer uma pergunta a você. Eu tenho viajado muito o Brasil. Minha cachaça é viajar. Quando eu chego nos outros estados, eu vejo rádios muito fortes, atuantes. Eu pergunto, São Paulo tem 6, 7 rádios. Esse fenômeno, ele é um fenômeno... São Paulo é outro país, né? Mas Minas... São Paulo tem 30 rádios. São Paulo, se estivesse sozinho, seria primeiro mundo. É um caso do Rio ou é um caso nacional? Eu posso ser politicamente correto? Por favor. Tá. Aqui no Rio de Janeiro você tem figuras ilustres no rádio que usam agências publicitárias para lavar dinheiro, sempre na parceragem com políticos corruptos, alguns presos. Inclusive entrar na cadeia recentemente. Olha, um dia, me cobrem isso, um dia a Polícia Federal tem um comunicador da televisão, do programa esportivo, já foi ligado ao Sérgio Cabral. A Polícia Federal um dia não vai na casa dele, não. Vai dentro também, né? Isso. Aquele lá da região. Isso, vai dentro da televisão, vai dizer assim, olha, a gente já tentou encontrar o senhor umas 3 vezes, mas o senhor sai sempre do endereço. Vamos dar voz de prisão para ele lá dentro, porque a agência publicitária aqui no Rio de Janeiro, o comunicador usa para lavar dinheiro. Sempre com patrocinadores que receberam desonerações do governo do estado do Rio de Janeiro. Pode perceber, vê lá os anúncios. É verdade. Já trabalhei com o cara, né? Mas, enfim. Mas aí eu te digo uma coisa, por que a Rádio do Rio é sempre tão decadente? Porque faz o mercado de uma maneira ilícita, de uma maneira pouco ética. Em São Paulo você não tem as agências de publicidade de São Paulo fazendo esse tipo de coisa, lavando dinheiro e agência publicitária. Agora, no geral, é uma coisa preocupante, eu acho. Quer dizer, eu concordo plenamente com o que você disse, com o que o Sérgio Solon respondeu, mas acho que o rádio tem que se reinventar. Porque é muito comum dizer assim, o rádio morreu, o rádio não morreu, o rádio não morreu e tal. Só que o rádio mudou e se apequenou.
no meu entendimento, porque no auge, Calbi Peixoto, você falou, contratado pela Rádio Nacional, ídolo das massas, Marion Duarte, que vez por outra está aqui conosco, quero mandar um abraço, Orlando Silva, Ângela Maria, todos no mesmo cast de apenas uma Rádio Nacional. Aí tinha Marinque Veiga, tinha não sei o que e tal, mas já eram menores. E dominavam o país porque não havia nos outros lados. Né? Aí a coisa foi quando eu comecei no rádio, você tinha em Juiz de Fora uma rádio que hoje se chama Globo, que na época era Rádio Industrial, que ela tinha um auditório para 100 e poucas, 180 pessoas, que ela tinha programas de auditório, que ela tinha tudo que a capital tinha. Com o advento da televisão, acabou o auditório no rádio, acabou as orquestras na rádio, não é? E a rádio se tornou mais só única, exclusivamente para se ouvir, e cresceu a história, já que não tem auditório, tem que ter o clown comunicador. Clown que é? Palhaço em inglês. Né? O cara que tem que prender e aparece, porque dizem assim, é verdade, o Haroldo de Andrade, pai, ele foi o primeiro cara a fazer esse tipo de programa que nós fazemos, programa de debate, mas não o primeiro debate era debate esportivo em rádio, porque era a ditadura, você não podia falar de política. A turma do bate-papo do Orlando Batista, 18 horas na rádio também. Era uma mesa. Era uma resenha. E hoje funciona perfeitamente no Sport TV. Para quem acompanha futebol, é muito gostoso. Não é? Quer dizer, importaram do rádio e não deram nada em troca. Na hora da tarde tem um programa na Fox, Fox Rádio. Nossa, que coisa horrível. Aí é meio poluído, né? Não, e outra coisa, eu não gosto daquele negócio de um quadrinho, o cara aqui falando, e outro troço aparecendo aqui, outra leitura daqui de baixo. Você não sabe para quem olha. Falou para a necessidade. Não, mas peraí. O Sormani falou uma coisa, não é engenheiro. Você já viu num gol do Flamengo e Grêmio, que o primeiro gol o cara chutou quase no pescoço do adversário? Foi. Aí o Sormani falou naquele programa maravilhoso que é o Fox Sports Rádio, ele disse mais ou menos assim, gente, mas isso agora é questionável se é falta ou não, porque se o VAR, que é o árbitro de vídeo, se o VAR não detectou, então não é falta. Ora, VAR a qualquer lugar que você queira. Pelo amor de Deus. Bom, gente, muito obrigado. Pelo amor de Deus. O Sormani é flamenguista roxo, né? Já não dá, né? Meu Deus, aquilo foi uma falta escandalosa, diga-se de passagem. Mas, gente, infelizmente estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Pois é verdade, que é bom durar pouco, né? Falar de rádio não é isso. É verdade. Meu caro Sérgio Solon, conta aí, povo, esse trabalho bonito que você faz no Rádio de Verdade, a forma da pessoa achar e o que você tem feito. Ano que vem eu vou voltar a circular pelo Maracanã para a tristeza de muitos, para a alegria de poucos, né? Passar a circular pelo Maracanã. Vou botar a Sérgio, vou circular no Maracanã. Vou fazer daquilo ali uma forma de fortalecer determinadas figuras como o Sidney Rezende, que estão com um excelente trabalho no rádio web, né? Tive convite de 2 rádios web e vamos aparecer em uma delas. E só falta as questões mais burocráticas. Acertar tudo e a gente... Promete me dizer quando tiver certinho de... A gente acerta, né? Eu não sei mais se site vale mais do que fanpage em Facebook em relação à penetração de público. Estava até conversando um dia desse. Talvez o fanpage seja melhor. Sobre isso, então a gente estava conversando sobre isso. Ele já tem uma outra noção sobre site e fanpage. São 2 penetrações muito distintas, né? Mas vou te dando notícias. É um prazer ver vocês bem, né? Sempre bom ver os Obrigado amigos. por ter vindo. É isso, é um prazer. Sempre quando quiser, só fala assim, vem aqui que eu tá bom, será um prazer. Meu mestre Isaías Nascimento, querido amigo. A Feira da Providência que está ocorrendo no Rio Centro, é a feira de número 58. Estou achando estranho que na cidade não se fala da feira. É verdade. Nem a emissora oficial. Nem a emissora oficial. Eu participei durante 10 anos como expositor, tive um stand lá chamado Mais Memória, mas eu financeiramente não consegui mais suportar a manutenção do stand pelo valor, né? Você tem que ter um retorno financeiro, né? Eu ainda tenho muita mercadoria, mas não tinha mais como
como participar, né? Sei. Viver a realidade, né? Mas eu quero, em parceria eterna com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, dizer que o evento vai até domingo, sempre de meio-dia às 22 horas. A entrada é R$20 e R$10 a meia, lá no Rio Centro, um daqueles pavilhões, eu acho que é o 2 ou 3. Hoje eu vou visitar os meus parceiros antigos lá da Arquidiocese, torcer para que, mesmo com a economia ruim, mas que os cariocas possam prestigiar, porque o mérito é grande, né? É bonito, é filantropia, né? É filantropia e muito, 80%, 90% daquilo que é arrecadado, ele é repassado para as políticas sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ainda tem aquela costelinha na região sul? Tem tudo, tem tudo lá. Eu vou sair daqui, vou ali no centro resolver o problema e vou almoçar lá. E vou rever, imagina o seguinte, Fernando, eu tive um stand de 10 anos que você foi lá, ou pelo menos uns 3 ou 4. Verdade. Olha, tem aqui, Samira, pega ali para mim, por favor, a simpatia. Ele nos deu uma cópia do Oscar, né? Que na verdade era o troféu do Instituto Mais Memória. Eu não fazia uma olha só, olha que lindo, né? Que é uma meiguice por parte do nosso querido Isaías, né? Porque eu não fazia uma feira para vender que sempre é uma lembrança, é algo muito bonito. Aí dá para ver aí, sabe? Eu levava o Jairzinho, eu levava o Pepeu Gomes, eu levava o Stephanie Cessian, o Tony Tornado, o Gerardiane todo ano ia. Eram os artistas, eles iam autografar. O Jorginho também? Jorge Nunes, eu lancei a camiseta do Jorge Nunes. Jorginho. Ele fazia as festas de aniversário do Jorge Nunes aqui no Grajaú, aqui na Tijuca, na Associação Tijuca Atlética. Eu vou naquelas conversas de rádio aqui, como é que foi que eu comecei a organizar as festas de aniversário dele. Mas então a Feira da Providência vai até domingo, né? Isso. Não tem mais aquela feira complementar, aquela feirinha, então tem que aproveitar até domingo. Eu vou lá hoje visitar meus amigos. Eu lamento, Fernando, Fred e Solon e Samira, eu não tive condições de pagar R$12 mil no estande. Não tive condição. Tá certo? Então eu não pude, porque o meu produto não é um produto falso. O meu é tudo com nota fiscal. Ou é livro, ou é cachecol de time, camisa de time, ou é brinde de futebol. Tá certo? Eu tenho o teu produto, eu estou vendendo na internet. Na internet, no tete a tete, mas eu não tive condições, porque é muito caro. É muito. Um stand de 17... Para o Brasil é complicado. Tá certo? O modesto professor não aguenta, né? Não aguenta. Mas, olha lá, a caneca que a Samir está mostrando desse time aí, que eu não gosto nem de olhar, mas de qualquer... Não diga qual time, por favor. Tô brincando. Fred, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer todo meu. Quarta-feira que vem, normal, né? Se Deus quiser. Sempre vem às quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, eu pedi que ele viesse, que hoje o doutor Cícero Munhoz não pôde vir. Né? Posso cobrar aqui um negócio? Pode, vamos fazer o nosso almoço no final de ano, Vamos fazer. Vamos combinar? Vamos fazer, cada um paga o seu. Vamos. Podemos fazer. Cada um paga a sua e a mensagem continua. Do programa, não é da confraria, não, do programa. Isso. Você fica aí encarregado de marca. Não, eu marco eu. Não, você. Eu acho que vai aniversário do Jorge Nunes, vai fazer o nosso almoço. Pois Isso é uma boa ideia. Eu tenho um minutinho ainda? Tem. Jorge Nunes, eu fui pro aniversário dele só, lá em Jacarepaguá, mas estava tão desorganizado, só tinha bola, camisa, comida nenhuma. Eu falei, Jorge Nunes, você é um dos principais nomes do rádio, como é que você, meu Deus do céu, faz um aniversário que não tem comida, não tem nada? Aí, nos últimos 4 anos de vida dele, eu passei a organizar. Eu comprava buffet e fazia, chamava os artistas, aquela coisa, tudo dele, né? E aí ele falava assim na rádio, olha só. Aí o Wagner, boa noite, como é que foi a festa lá do teu aniversário? Olha só, eu agora tenho uma empresa de publicidade e essa empresa ela arrecada, então a festa é feita, é tudo 0,800 para quem vai, mas ainda me sobra aí uns 20, 30 mil reais. Ele fala, isso ao vivo. Meu Deus do céu, mas nada disso existia. O Jorginho não tinha filtro. Não ele tinha. Ele disse uma vez, contou uma história, essa história... Várias pretinhas que ele dizia que pegava e tal. Uma figura que veio na cabeça que eu tenho que contar rapidinho. Ele chegou e falou assim, fui no seu Alfredo, ele falou que ganhava 6 mil reais na Rádio Tupi. Ele falava para todo mundo quanto que ele ganhava. 6 mil reais na Rádio Tupi.
porque ele já tinha recebido aumento e tal. E aí ele chegou e falou assim, acho que eu vou dar uma zoada lá no velho lá. Sei. Foi no seu Alfredo e falou assim, seu Alfredo, tem uma proposta para sair da Tupi, tem uma proposta da Rádio Globo. Me ofereceram 60 mil. Ele quis fazer uma graça com o seu Alfredo para ver qual seria a reação do seu Alfredo, que estava no auge. Aí o seu Alfredo, meu Deus, mas como assim? Não sei o quê. Não, recebi a proposta de 60 mil, tô indo embora, só tô avisando aí para vocês arrumarem outro, que eu já tô saindo. 60 mil, não posso desistir, não posso declinar esse convite. Beleza, foi embora. No dia seguinte, seu Alfredo chega aqui na sala, ofereceu 60 mil para ele, mas não tinha nada de proposta de 60 mil. 60 mil. Ele jogou para ver qual seria a reação do seu Alfredo. Seu Alfredo aceitou. E aí ele falou assim, agora eu recebo 60 mil reais. Ele falou assim, mas fala para todo mundo, entendeu? Mas coitado, isso já foi no final da vida, já infelizmente ele curtiu muito pouco. Ele passou aqui, eu tenho aqui um terraço aqui em cima, e há 2 meses do fim da vida dele, veio ele aqui nessa mesa. E conversamos longamente aqui, contou histórias e tal. Parecia um abraço para a Catinha, né? Faz parte da vida, né? Um beijo, onde quer que você esteja. Mas eu, então, agora cheguei a hora de contar a história, que eu me emocionei. Aqui eu vou contar uma história engraçada, que é melhor, que é para todo mundo sair legal. Eu me lembro, recuo no tempo e no espaço, me vejo com 17 anos, primeira transmissão externa, diretamente do pronto-socorro municipal de Juiz de Fora. Devido à minha importância, na época, me escalaram para o pronto-socorro, que não tinha nada, não acontecia nada. Foi onde o Bolsonaro foi socorrido? Não, o Bolsonaro foi socorrido na Santa Casa de Misericórdia, onde meu pai, por sinal, foi operado uma ocasião, e salvaram a vida de papai, hoje está com Deus também. Então estava lá um pronto-socorro no início, no sopé do Morro da Glória, deve existir até hoje. Naquela época montaram aquela mesinha de som, você ficava com aquele fone no ouvido, e os caras, carnaval industrial, né? Carnaval com gelco na boca. Gelco era um biscoito, esse slogan que se fale, e que aí entrava um cara, narrava para lá, e não acontecia nada, né? E eu tô lá, né, com aquele negócio no ouvido, né, e ouvindo, e daqui a pouco dava um sono, porque eu entrei 7 horas, já era 9h30 da noite, ninguém chamou, e não sei o que, vamos pro Clube Tupi, aí foram lá pro Tupi, vamos pro Esporte Clube Juiz de Fora, vamos lá, e eu daqui a pouco tem 2 enfermeiros assim atrás, descansando, fumando, que você estava meio que pra rua, né? E o enfermeiro disse, pois aquela gravidez foi importante, né? O cara, gravidez foi, mas graças a Deus que descomplicou nisso, quando fala gravidez de cá, eu estava naquela Madorna, indo e vindo, e o Vanderlei Veloso, que era o repórter lá, chamou, e agora, direto do hospital, na época chamava Nosocômio, lembra? Do Nosocômio Municipal, o repórter Fernando Sérgio. Aí eu entrei, olha, aqui tudo sem a menor gravidez. Aí o diretor da rádio me telefona, senhor Fernando Sérgio, um absurdo, um jovem, não, senhor, eu sei que é gravidade, sabe nada. Enfim, foi o primeiro bronca, era o sono, eu recolhi o gravidez, que estava tudo sem a menor gravidez. Olha, um abraço grande para vocês, fiquem com Deus, né? Namastê. E se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui às 8 horas. A todos um bom fim de semana. Mas Fernando faz agora.